cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Eu continuo muito feliz por estar tendo a oportunidade de estar entre vocês desde ontem e poder desfrutar da boa companhia dos irmãos, da liderança desta igreja, que para mim se constitui de uma alegria muito grande. Aproveito para mais uma vez parabenizar esta igreja por 10 anos estabelecida neste país. A minha oração é para que Deus siga abençoando e preservando e confirmando cada passo que esta igreja vier a dar neste país. Agradeço mais uma vez pela vida e também, claro, a confiança destinada à minha pessoa, ao bispo Rogério Rocha. Muito obrigado, pastora Anabela, Deus abençoe. Eu me sinto privilegiado por estar em uma data tão especial como essa. Rever pessoas queridas, meu amigo pastor André Machado, Deus abençoe. É sempre um tempo de bênção estarmos juntos, pastor Marcos, pastor Marcelo, os demais pastores que aqui estão. Pastora Cícera, está lá, Deus abençoe. Deus abençoe também o pastor João, nosso companheiro. Quantos aqui querem continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Amém. Também levitas da casa, muito bom, Deus abençoe. Meus irmãos, houve uma preocupação da minha parte em saber o que Deus tem a falar conosco por meio da sua palavra em um momento tão especial para esta igreja, e o Senhor me deu uma direção e eu quero compartilhar com vocês a palavra que Deus tem colocado no meu espírito para esta oportunidade. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira epístola do apóstolo João, na primeira carta, como alguns gostam, né? Primeira carta universal do apóstolo João. Aleluia. Quando você encontrar esta primeira carta do apóstolo João, localize, por favor, o capítulo de número 5. Alguém aqui ainda tem forças para dar glória a Deus? Glória a Deus. Quem ainda tem motivos para dizer aleluia? Aleluia. Glória a Deus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5. E você que encontrou, identifique aí, por favor, o versículo 1, porque nós leremos a partir dele até o versículo de número 5. Você que encontrou a primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, do versículo 1 ao 5, por favor, se manifeste dizendo graças a Deus. Graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu quero destacar aqui desses 5 versos que são bases da nossa fé. Eu quero destacar o verso 4, que é a tônica da mensagem que Deus tem colocado no meu espírito para esta oportunidade. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo,
a nossa fé. Amém. Vamos repetir apenas a última parte. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1, 2, 3. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diga, a nossa fé. A nossa fé. Meus irmãos, nos próximos minutos eu quero contar em primeiro lugar com o indispensável auxílio do Espírito Santo e com o máximo da sua atenção para que nós possamos compreender a razão maior pela qual Deus utiliza dessa data tão especial para juntar esse número expressivo de pessoas para ouvir a sua palavra. Nós estamos diante de um texto que exige de nós uma atenção extremamente dobrada. Porque na verdade tudo que envolve a vida do ser humano depende de confiança. Por exemplo, você entra no seu carro, no seu automóvel, e você liga o motor do seu carro, e você dirige o seu automóvel, e você confia na fábrica no que diz respeito ao pneu, ao freio. É uma questão de confiança. Você pega um voo do Brasil para Portugal, você confia na empresa, você confia no piloto, porque a sua vida está ali. E qualquer problema que houver, seja mecânico ou mesmo humano, você pode perder a sua vida. Mas se você não confiar nas pessoas e não confiar nas coisas que envolvem a vida, você não vive. Então a vida, ela na verdade é feita e é vivida com base em certezas, em convicções, em confiança. Todavia, quando você lê a primeira epístola que João escreve, e aí em especial o capítulo de número 5, João ele vai destacar pelo menos 5 certezas que todo cristão tem que ter. E ele tem que ter porque, de acordo com o contexto em que a igreja do Senhor estava vivendo neste período, era um período de incertezas. Uma vez que a igreja estava sendo bombardeada por heresias, e muito especialmente uma heresia por nome de os gnósticos, que exaltavam o conhecimento, todavia um conhecimento pautado na vaidade, na promoção pessoal, e que, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. E que acima de qualquer coisa, eles duvidavam a respeito do fato de Jesus ser de fato e de verdade o Filho de Deus, com base de que eles diziam que a matéria é má. Eles diziam, só para os irmãos terem uma noção do que se trata o capítulo 5, eles diziam que a matéria é má, e porque a matéria é má, jamais Deus poderia estar em Jesus, o homem. Então eles diziam que Deus passou, ou o Messias passou a habitar no corpo de Jesus após o batismo, e que deixou de habitar na sua morte na cruz. Com tudo isso, a igreja que estava no seu estado inicial, ela está dominada por incertezas, por falta de convicções. É aí então que, inspirado pelo Espírito Santo, João vai escrever esta carta, e ele vai encerrá-la, ele vai concluí-la, apontando aqui pelo menos 5 grandes certezas que a igreja precisa ter. A primeira,
ele afirma que Jesus é Deus. Aleluia. A segunda, ele vai dizer que os cristãos, isto é, o povo de Deus, tem vida eterna. Amém. Em terceiro lugar, ele vai dizer também que Deus responde à oração do seu povo. Em quarto lugar, ele diz também que quem de fato é de Deus não vive pecando. Amém. Ele não é que ele diz que não peca, ele diz que não vive pecando. Eu vou repetir porque tem gente que nessas horas ele desvia o olhar, aí disfarça. Não, olhe para cá. Não adianta eu falar de fé sem você entender por que João está falando de fé. Não é que ele diz que o cristão não peca, porque é ele mesmo quem vai dizer que aquele que diz que não peca já cometeu o pecado. O que ele está dizendo é que o cristão não tem uma vida em semelhança ao do mundo que peca porque gosta de pecar. Peca porque o seu estilo de vida é o pecado. Peca de forma repetida e premeditada. Então ele vai dizer que o cristão ele tem que ter essa certeza. E a certeza de que quem de fato é de Deus não vive pecando. E finalmente ele vai dizer que a vida cristã ela se manifesta na vida real, isto é, na prática do dia a dia. E aí ele vai dizer no verso que nós destacamos que a vitória que vence o mundo é de fato a nossa fé. E ele vai dizer que esta fé vence o quê? Diga, o mundo. Agora nós precisamos identificar o que é que João quer dizer com a expressão mundo. Que mundo é esse que João está se referindo? Claro que, se não todos, mas pelo menos a grande maioria, já sabe que este mundo se trata de quem não pertence ao povo de Deus, ok? Mas não se trata apenas de uma referência, mas do que João tem em mente quando ele se refere a mundo. Quando a Bíblia ela fala de mundo, ela apresenta alguns aspectos de mundo. Por exemplo, ela fala do mundo como o mundo criado. Ela fala, por exemplo, de mundos visíveis e invisíveis. Em Colossenses, por exemplo, Paulo vai dizer que Jesus Cristo, ele é o criador dos mundos, tanto visível quanto invisível. Então a Bíblia fala deste mundo. A Bíblia fala do mundo espiritual. Mas este mundo ao qual João ele se refere, na verdade não se trata apenas de quem não é membro da igreja. Porque é possível ser membro de uma igreja e ainda ter uma mentalidade mundana. Porque João aqui ele não está se referindo a problemas econômicos. Porque quando você lê um texto como esse fora do seu contexto, eu posso aplicá-lo do jeito que eu quiser. A fé que vence o mundo, a sua fé vai te fazer vencer. Isso talvez agitaria a massa. Mas que mundo é esse? Será que esse mundo é simplesmente quem não tem um pastor? Ou quem não é membro de uma igreja evangélica? Ou quem se veste diferente? Vive diferente? Que mundo é esse? João, quando ele usa a expressão, e esta é a vitória que vence o mundo. Mundo para João é um sistema. É um sistema que não é visível. São ideologias. É um sistema implantado onde você não consegue perceber. É uma ideologia que você não vê de onde vem, por quais vias chegaram.
E aí você como pai e você como mãe começa a se questionar: como é que meu filho chegou a esse ponto? Aí é por isso que líder precisa estar à frente do liderado. Eu vou esperar todos me olharem. É por isso que líder precisa estar à frente dos seus liderados. Líder tem que ver o que liderado não vê. Tem que entender o que liderado não entende. Tem que sentir o que o liderado não é capaz de sentir. E tem que ser capaz de ouvir o que o liderado não é capaz de ouvir. O que é que os teus filhos estão ouvindo? Meu Deus. E o que eles estão ouvindo, o que de fato significa? Porque não é só ele está ouvindo fulano, ele está ouvindo ciclano e a música tal. É, o que está por trás disso? Meu Jesus. Eu vim aqui para te alertar mesmo. Amém. Porque o mundo ao qual João ele se refere é um sistema, é uma ideologia. E essa ideologia ela tem como missão principal contrariar tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que diz respeito ao seu plano e tudo aquilo que diz respeito ao seu povo. Então, na verdade, nós estamos nos referindo a um sistema que se projeta contra a natureza de Deus. É tudo aquilo que se opõe a Deus. Nós estamos falando de um mundo que é inimigo de Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Ele vai dizer que a única forma, a única maneira para se vencer este mundo que é inimigo de tudo aquilo que é de Deus é por meio da fé. Agora entenda isso. Quando ele usa essa expressão, que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, percebam que ele usa a expressão a nossa. Diga, mundo é vencido pela nossa fé. E aí percebam que ele parte, ele sai do aspecto externo. Ele já não fala mais de algo que está fora, mas ele diz: quer vencer esse mundo? É necessário que nós tenhamos fé. Agora percebam que mudou a tônica da coisa, porque ele fala: e esta é a vitória que vence o mundo. Se parasse aqui, ou ele dissesse a fé, você entenderia o mundo como um sistema longe. Mas quando ele diz que a vitória que vence o mundo é a nossa, ele traz este mundo para dentro de nós. Eu vou tentar explicar melhor. Porque se ele dissesse assim, que a vitória que vence o mundo é a fé, então seria uma batalha externa. Mas ele disse: a vitória que vence o mundo é a nossa. E a expressão nossa aqui está ligada a dentro, intra, em mim. E por que nossa? Porque essa guerra, ela não é travada lá. Essa guerra, ela é travada em nós. Porque sabe qual é a distância entre você e o mal? É a distância entre você e você mesmo. Porque o mal não está fora de nós. O mal está dentro de nós. Essas coisas incomodam. Sabe quem é seu maior inimigo? É você mesmo. Martinho Lutero dizia: eu sou meu maior diabo. Por que vocês acham que Jesus, orando na oração sacerdotal, ele disse assim: Pai, eu não peço
livre do mundo, mas que os livre do mal. Mal? Mas o mal não está lá fora? Se estivesse, Jesus diria: tira eles do mundo. E Jesus é claro em dizer: não tira do mundo, mas livra-os do mal. Meu Deus. Onde é que está esse mal? Dentro de nós. Porque a nossa natureza é inimiga de Deus. Por que vocês acham que você não consegue orar como deveria? Por que você é frustrado no que diz respeito à sua santidade? Aleluia. Por mais que você tente, por mais que você queira, por mais que você se autoflagele, volta e meia você está tropeçando na mesma coisa, caindo nos mesmos erros, fracassando na mesma miséria, porque a sua natureza é a minha natureza, é a nossa natureza que é inimiga de Deus. É por isso que a Bíblia ela deixa claro que Deus nos amou quando nós ainda éramos inimigos. Ele não nos amou porque nós somos bons e corretos. Na verdade, Ele nos amou porque Ele nos amou. E é impressionante como é que tem gente que não reage a isso. Porque geralmente nós aplaudimos quem nos faz o bem, amamos quem nos trata bem, damos presente à esposa quando a coisa vai bem, ou para remediar um problema. Deus não. Deus tinha todos os motivos para nos destruir, porque por natureza nós éramos inimigos de Deus. E havia uma cédula que, segundo Paulo, fazia de nós devedores, que tinha uma dívida impagável. Mas Paulo diz que Jesus pegou essa cédula e gravou no madeiro, e dizendo: a dívida está paga. E sabe o que é melhor? Ouça isso aqui. E sabe o que é melhor? E não é porque nós somos perfeitos, porque a nossa natureza ainda está em nós. Porque é Paulo quem diz: miserável homem que sou. E já era apóstolo, já tinha ido no céu. Meu Deus. Aleluia. Miserável homem que sou, já tinha ouvido coisas inefáveis. Miserável homem que sou, porque o mal que eu não quero está diante de mim todos os dias, e o bem que eu quero eu não consigo fazer. E aí o escritor aos Hebreus fala aquilo que eu acho uma das coisas mais extraordinárias da Bíblia. Ele diz que mesmo com tudo isso, ele não se envergonha de nos chamar de seus irmãos. Amém. Você tem ideia que seja isso? Sabe o que é essa expressão não se envergonha? Não é alguém perguntar a seu irmão e ele não ter vergonha de dizer é. Não ter vergonha aqui é fazer questão, Meu Deus. de em público apresentar como irmão. É mais ou menos isso aqui. Eu vou tentar explicar com uma situação até um pouco engraçada. Um dia uma pessoa chegou em mim e falou: pastor, eu sou prima da colega da tia, da colega da prima da Cristina Mel. Falei: meu Deus, é muita vontade de ter alguma proximidade com ela. Mas por quê? Uma pessoa importante, conhecida, e a gente quer ter ligação. E é exatamente isso. É como se fosse aqui e Jesus chegar aqui e dissesse assim: eu faço questão porque eu me sinto honrado em apresentar em público que esse aqui, por mais falho que seja, Aleluia. por mais ingrato que seja, por mais erro que cometa, mas eu não tenho vergonha de dizer que ele é meu irmão, que ela é minha irmã. E isso é graça, porque a natureza inimiga de Deus ainda está em nós, mas a nova natureza está plantada em nós, e somos chamados
E é este mundo aqui a quem João se dirige. E o que é que se opõe a Deus hoje? Aleluia, glória a Deus. A proposta aqui não é falar sobre isso propriamente dito, mas eu vou dar pelo menos 3 pontos que identificam aquilo que esta fé existe para combater isso. Nós vivemos uma época chamada pós-modernidade ou pós-moderna. Dentro dela existem alguns fenômenos, e eu gosto de compartilhar isso porque é uma alerta. Se eu fosse você, eu olharia só para cá. Na verdade, é o que um sociólogo ele chama de a época do descongelamento do sólido. Tudo que é fundamental acabou. Tudo que é moral está sendo deixado de lado. Tudo que é fundamental passou a ser secundário. Valores deixaram de ter de fato valor. E tem alguns fenômenos, como por exemplo, pluralização, que é o quê? A supervalorização do diferente. Quanto mais extravagante, melhor. Quanto mais fora do normal, melhor. Roupa, quanto mais fora do padrão, melhor. Em contrapartida, existe ainda o que é chamado de privatização, que é o meu mundo, e ninguém tem direito de entrar nele. Qual é o pai que nesse tempo que nós vivemos não sofre quando um filho adolescente, bombardeado por esse sistema, diz: o senhor não tem nada a ver com a minha vida, da minha vida cuido eu. Quando na verdade esse jovem ou essa adolescente não está vivendo a vida do jeito que quer, na verdade está vivendo do jeito que o mundo determina que ele viva. Qual é o pastor? Olhe para cá, gente. Eu sei que essas coisas trazem um desconforto, eu sei, mas esse é um dos propósitos da palavra mesmo, é trazer desconforto. Qual é o pastor nesse tempo que nunca ouviu alguém dizer assim: pastor é lá, pastor manda lá na igreja, porque aqui quem decide sou eu. O que é isso? Você não percebe, mas esse sistema está sendo implantado pela internet, pelas novelas, pelas músicas, inclusive algumas evangélicas, que exaltam o homem ao invés de exaltar a Deus, e colocam o homem como centro da atenção. E aí a pessoa vem para a igreja, o pastor vai chamar a atenção, ele pensa que ele não tem esse direito. E para piorar, nós temos ainda algo que é chamado de secularização. E talvez isso aqui seja o pior de todos, porque a secularização é a desconstrução do muro que separa o que é santo do que é profano. Bispo, eu me lembro, olhe bem isso. Vocês já me conhecem, sabem que eu não vim do Brasil aqui para ficar agitando ninguém. Eu me lembro que quando eu era mais novo, criança, não faz tanto tempo assim, uns 11 anos, eu me lembro que era proibido ouvir música secular. E eu sou do interior de São Paulo, e lá se gosta muito de música sertaneja. E nós somos em 4 irmãos, 3 homens e uma mulher. E eu me lembro que meus pais saíam, e não foi uma nem duas, foram várias vezes, em que meus pais saíram, e nós na ponta do pé ligávamos o som, mudava a estação, a frequência, e estava lá o Zezé cantando, e a gente chegava a fechar o olho assim, daqui a pouco ouvi o barulho da Kombi do meu pai parando na frente de casa. Aí o Samuel mais velho: papai chegou, corre. A gente ia lá e desligava o som, só que esquecia de mudar a frequência. Mas foram várias vezes.
no desespero. Aí lá vai meu pai, para minha mãe, vamos ouvir uma rádio agora evangélica. E ligava o som. Quando ligava já não estava mais o Zezé, estava o Leonardo cantando. Aí ele dizia, ué, quem é que fez isso? Aí ninguém entregava ninguém, os 4 apanhavam, os 4, porque era pecado. Porque coisa de Deus não se misturava com o que não era. O que é de Deus fica no arraial de Deus, e o que não é de Deus fica fora dos limites do arraial de Deus. E aí dá glória a Deus quem acha que é isso aí mesmo. Vocês querem ver? Vocês querem ver? Eu vou falar a nível de Brasil, embora estejamos em Portugal. Eu me lembro que a Rede Globo, há 10 anos atrás, era chamada de instrumento de destruir famílias. Hoje é chamada por alguns de instrumento de evangelização. Só porque a Globo contrata 2 ou 3 cantores para cantar o que eles mandam eles cantarem. E aí já muda. Aquilo que não era passa a ser. Aquilo que era passa a não ser. E aí não existe mais separação. Já não existe mais um limite. E no meio disso tudo, pastor André, existem crentes perdidos. Afinal, até onde eu posso ir? Afinal, o que é e o que não é pecado? Afinal, o que é e o que não é ser santo? Que incerteza louca é esta? Mas o Senhor nos traz aqui nessa noite. O Senhor nos atraiu nesta segunda-feira à noite aqui em Lisboa para dizer o que é santo ainda é santo, e o que é profano ainda é profano, o que é de Deus ainda é de Deus, e o que não é ainda não é. Quem recebe a palavra glorifique ao Senhor. Mas como? Nós vamos chegar lá. Mas como vencer isso? Porque primeiro, João identifica. Ele diz, esta é a vitória que vence o mundo. Ele diz, nós temos que vencer algo. E ele identifica e diz, o que nós temos que vencer é o mundo. E ele vai dizer, e o meio de vencê-lo é um só: a fé. A pergunta agora é, que fé é esta? Porque essa é uma outra bagunça. O que é fé? Para que serve fé? Porque eu tenho fé. Ok? Você tem fé? Sim. Mas que fé que você tem? Porque esta fé não é qualquer uma. Ele está dizendo que esta fé é a vitória que vence esse sistema. Então como explicar? Eu vou esperar todos me olharem. Como explicar um pai que diz que tem fé, e às vezes tem fé, por exemplo, para ser curado, mas que não consegue proteger a sua família desse sistema mundano? Porque ele tem fé para ser curado, mas ele não tem essa fé ao qual João se identifica, ou ele se dirige. Que fé é esta? De que fé João está falando? Para que serve fé, gente? É só você ler Hebreus 11. Sem fé, vamos lá, sem fé é o quê? Então já resolveu. Para que serve fé? A fé não serve para me agradar. A fé não existe para cumprir meus propósitos. A fé não é uma arma minha.
A fé não me serve. A fé não é minha serva. A fé não trabalha em meu favor. A fé não está à sua disposição para você alcançar o que você quer. Como se a fé fosse um dispositivo que você aperta e consegue o que quer. Fecha os olhinhos, pensamento positivo e declara: fé. Isso não resolve o problema. Que fé é esta? Pela fé os antigos alcançaram testemunho. Pela fé Abel ofereceu o melhor sacrifício. Pela fé cremos que Deus criou os mundos e que tudo foi criado a partir do nada. Perceba que a fé, ela não está fundamentada em servir ao homem, mas em colocar Deus no lugar que é dele e nos deixar no lugar que é nosso. E o lugar de Deus é lugar de Deus, e o lugar dos homens é aos pés de Deus, reconhecendo que todas as coisas vêm dele, por ele e existem para ele. Enquanto a igreja não reconhecer esta verdade, a nossa fé será fraca, o mundo vai nos engolir vivo. Mas quando reconhecermos que tudo vem de Deus, então Deus nos guardará, Deus nos preservará e permaneceremos santos. Que fé é esta? Eu tenho que compartilhar isso. A fé não é um meio pelo qual você determina para Deus o que Ele vai fazer. Eu tenho que falar isso. A fé não é o que a teologia da prosperidade diz. Porque a teologia da prosperidade, de forma sorrateira, ela diz o seguinte: se você tiver fé, abra a boca, declare que Deus faz. Espera lá. Então quem é que está mandando em quem? Isso é pecado. Isso é heresia. Porque na verdade, qual é o maior pecado? O maior pecado é tentar substituir Deus por outra coisa. E quando eu faço da fé um meio de manipular a Deus, eu estou colocando a fé, ou tentando colocar a fé, no lugar que pertence a Deus. Porque aí quem passa a ser servo de quem? Você tem fé? Manda que Deus faz. Então Deus passa a ser o que da fé? Servo. Percebam que às vezes crentes são enganados sem perceberem. Tem fé? Vai. Isso não é fé. Isso é tentar substituir Deus pela fé. É a idolatria da fé. Para que serve a fé? O que é fé? Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não. Espera lá. É o firme fundamento das coisas que chegaram, que vão chegar, não sei. Porque se não chegou, como é que eu sei que vai chegar? E aí tem gente que diz: não, quem tem promessa não morre. Vai nessa. É só lembrar de Abraão, que Abraão morreu sem alcançar e sem ver o cumprimento da promessa. E aí tem crente que é enganado por essas histórias. Jeremias profetizou e não viu o cumprimento da profecia toda, não. Isaías profetizou tanto sobre Jesus e não viu, e nem por isso deixou de acreditar. E não adianta, que silêncio me anima, hein? Pensa no negócio que me inspira, é silêncio.
É o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que eu vejo, que eu vou ver, não sei. E a prova das coisas que não. Vocês são inteligentes. Em que tempo a fé opera? Depois que acontece, durante o acontecimento ou antes de acontecer? É o firme fundamento das coisas que se é antes. É a prova das coisas que não é antes. O tempo da operação da fé é antes das coisas ocorrerem ou não. A fé não existe para determinar uma coisa que eu quero. Fé não é dispositivo de guerra. Fé é o meio pelo qual eu me comporto como crente em qualquer situação. Lembra o que Paulo disse? Ele chama a palavra de quê? A espada do Espírito. E espada é instrumento de quê? Ataque. Mas quando ele vai falar da fé, ele não fala que a fé é espada. Ele fala que a fé é o quê? Escudo. Então a fé não é para você ficar declarando nada. A fé é para você se defender. E ele diz do quê? Para se defender dos dardos inflamáveis do diabo. Quando o diabo começa a dizer: quem é esse Deus que não se apresenta no meio do caos? Quem é esse Deus que permite tragédias? Eu não estou falando de economia, eu não estou falando de emprego, eu não estou falando de uma fé que faz de Deus servo. Eu estou falando de uma fé que te defende dos ataques do diabo. Quando ele diz: cadê o teu Deus? Ele não fez nada ainda por você, e você diz: tudo que ele tinha de fazer, ele já fez na cruz, ele já fez no Calvário. Quem recebe a palavra pode aplaudir, adorando a Deus. Esta é a fé. Porque fé não é a certeza de que tudo vai dar certo. Fé é o que me dá de condições de dizer: Deus ainda é Senhor, mesmo quando tudo está errado, está fora do lugar, mas Ele é Deus. Eu não alcancei o que eu quero, mas Ele é Deus. Isso é fé. Eu gosto de compartilhar isso, porque foi Deus quem me ensinou. Lembra o que Jesus fala? Não perca isso aqui não. Lembra o que Jesus fala sobre a fé? Se vocês tiverem fé, não é do tamanho, é como um grão de mostarda. Porque, bispo, se Jesus falasse do tamanho, ele estaria entrando em contradição com ele mesmo. Porque quando os discípulos tinham pouca fé, ele reclamava, ele repreendia e dizia: homens de pequena fé. Aí agora como é que ele vem e diz: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, tá bom? Ele disse: se vocês tiverem fé, como? E como é diferente de tamanho. Tamanho é quantidade. Como é qualidade. O grão de mostarda, ele é minúsculo, quase que imperceptível. Todavia, ele é inquebrável. Você pega o grão de mostarda, joga no chão, não quebra. Pisa nele, não quebra. Joga ele no fogo, tira ele do fogo e planta ele.
ele vai brotar do mesmo jeito. É disso que Jesus falava. Ele está falando: se vocês tiverem uma fé, que quando jogada no chão, que quando pisada pelo sistema, que quando passada pelo fogo da adversidade, pelo fogo da provação e dos questionamentos internos, e do outro lado você ainda ser capaz de produzir para Deus, por meio desta fé inquebrável, por meio desta fé intocável, então você vai pedir o que você quiser, inclusive determinar esse monte: saia daqui e vá para lá, e ele te obedecerá. Esta é a fé que vence o mundo. Levante uma de suas mãos aos céus. Levante uma de suas mãos aos céus, porque Deus nos traz aqui nesta noite, no 10º ano desta igreja, aqui em Lisboa, para dizer: a tua fé não vai morrer, a tua fé não vai morrer, a tua fé não vai morrer. E aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar. Aplaude ao Senhor quem acha que deve. Fé em quem? Não é criação humana, é de acordo com o texto. Fé em quem? Em Jesus, ok? Em Jesus como o quê? Olhe para cá. Você crê? Creio. Em quem? Deus. Você tem fé? Tenho. Em quem? Jesus. Mas você tem fé no Jesus histórico apenas? E aí não basta. Essa fé não é crer que Jesus veio, porque a história prova que ele veio. A fé aqui, gente, não perca isso aqui não. A fé aqui é em Jesus com uma condição, em uma condição: como Filho de Deus. Mas eu creio que ele é Filho de Deus. Em que nível? Gente, não desvia o olhar não. Em que nível? Porque essa declaração, Jesus Cristo é o Filho de Deus, ela só pode ocorrer em um nível: no nível do Espírito. E pastores, o que mais me anima a pregar isso aqui agora é que enquanto eu estou pregando, o Espírito de Deus está falando para mim: fique em paz, porque é isso que eu quero que você pregue, porque eu estou gerando no espírito de pessoas aqui uma fé inabalável. O sistema diabólico deste país não vai te atormentar. O sistema que se opõe a Deus nesse país não vai te dominar, porque Deus marcou esta data para fortalecer a tua fé, a tua fé. E quem recebe da glória a Deus, reage como desejar. Essa declaração, esta confissão, ela só pode ocorrer no nível do Espírito. Lembra de Pedro? Jesus se apresenta e diz: quem sou eu para eles? Tu és um dos profetas. Resumindo aqui. E para vocês? Quem sou eu para vocês? Não é o que eu faço. Porque geralmente, quando nós vamos conversar com alguém pela primeira vez,
Nós não perguntamos sobre a pessoa, nós perguntamos sobre a personalidade. Olá, bom dia, bom dia. Seu nome, fulano. Você trabalha com o quê? O que você faz? Mas nunca é a pergunta: quem é você? E Jesus não está perguntando: o que vocês me viram fazer? Quais as obras que mais te chamou a atenção em mim? Não. Jesus olha e diz: quem sou eu para vocês? Eu não estou perguntando meu nome, eu estou perguntando quem sou eu. Eu imagino João olhando para Tiago e dizendo: vai. E Tiago: não é você o íntimo dele? Diga você. Aí de repente Pedro, iluminado pelo Espírito, com os olhos abertos, ele diz: eu sei quem tu és. Quem eu sou, Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas isso só é possível por um meio. Lembra de Jonatas? Isso é uma antecipação tipológica do que aconteceria ali. Saul dá uma ordem: enquanto não pegarmos Davi, ninguém come. Jonatas, filho de Saul, reconhecendo a loucura do pai e no anseio e na ânsia da fome, na captura de Davi, ele vê numa árvore uma colmeia, e o texto sagrado diz que o mel gotejava. Ele pegou uma vara, pegou um pouco de mel, e o texto sagrado diz que ele levou à boca. E quando ele levou à boca, o texto diz: e os seus olhos foram iluminados. Lembra que a Bíblia é comparada? Come esse livro. Vai, Ezequiel, come. E eu comi, e me era doce no paladar e amargo no ventre. João, pega este livrinho e come. E me era amargo no paladar e doce ao ventre. Mistura boa da revelação. Tem o lado doce, mas também tem o preço. Mas só pode ter os olhos iluminados quem come desta palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não vou pedir, não, porque isso aqui realmente não é para todos. É só para quem entende. É só para quem teve os olhos iluminados. Lembra de Pedro? Jesus se apresenta e diz: quem sou eu para eles? Tu és um dos profetas. Resumindo aqui. E para vocês? Quem sou eu para vocês? Não é o que eu faço. Porque geralmente, quando nós vamos conversar com alguém pela primeira vez, nós não perguntamos sobre a pessoa, nós perguntamos sobre a personalidade. Olá, bom dia, bom dia. Seu nome, fulano. Você trabalha com o quê? O que você faz? Mas nunca é a pergunta: quem é você?
Jesus não está perguntando: o que vocês me viram fazer? Quais as obras que mais te chamou a atenção em mim? Não. Jesus olha e diz: quem sou eu para vocês? Eu não estou perguntando meu nome, eu estou perguntando quem sou eu. Eu imagino João olhando para Tiago e dizendo: vai. E Tiago: não é você o íntimo dele? Diga você. Aí de repente Pedro, iluminado pelo Espírito, com os olhos abertos, ele diz: eu sei quem tu és. Quem eu sou, Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas isso só é possível por um meio. Lembra de Jonatas? Isso é uma antecipação tipológica do que aconteceria ali. Saul dá uma ordem: enquanto não pegarmos Davi, ninguém come. Jonatas, filho de Saul, reconhecendo a loucura do pai e no anseio e na ânsia da fome, na captura de Davi, ele vê numa árvore uma colmeia, e o texto sagrado diz que o mel gotejava. Ele pegou uma vara, pegou um pouco de mel, e o texto sagrado diz que ele levou à boca. E quando ele levou à boca, o texto diz: e os seus olhos foram iluminados. Lembra que a Bíblia é comparada? Come esse livro. Vai, Ezequiel, come. E eu comi, e me era doce no paladar e amargo no ventre. João, pega este livrinho e come. E me era amargo no paladar e doce ao ventre. Mistura boa da revelação. Tem o lado doce, mas também tem o preço. Mas só pode ter os olhos iluminados quem come desta palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não vou pedir, não, porque isso aqui realmente não é para todos, é só para quem entende, é só para quem teve os olhos iluminados. Agora não se engane, porque o evangelho que salva é o evangelho que condena. Quem crê e for batizado será, mas quem não crê já está condenado. Lembra o que Paulo fala? Olhe bem para cá. Paulo diz que nós somos o bom cheiro de Cristo. E esse cheiro é cheiro de vida para os que vivem e de morte para os que não creem. Olha que coisa interessante. Do que Paulo está falando? Paulo está falando de uma prática que tinha na época. E a prática era a seguinte: quando um capitão vencia uma guerra e trazia os soldados do outro exército acorrentados para serem sacrificados na cidade,
Os moradores da cidade jogavam pétalas de rosas. E à medida que os soldados marchavam, eles pisavam nessas rosas. E exalava na cidade um perfume. E aquele perfume tinha 2 sinais. Para os vencedores, vitória. Para os perdedores, morte. Ele está falando do evangelho. Que o mesmo evangelho, que é vida para os que recebem, é morte para quem o rejeita. E aí só tem um caminho. É a loucura da fé. Em crer que Jesus Cristo, aquele que foi exposto no Calvário, aquele que foi chamado de ladrão, Ele mesmo, Ele não é outro senão o unigênito. E sabe o que é unigênito? Unigênito não é único, porque se fosse único diria único, mas ali não tem uma expressão só, ali são 2 expressões, uni de um e gênito de Gênesis. Oh, gente, não olhe para o lado agora. A loucura da fé é esta, de eu crer que aquele que foi pregado no Calvário é o único que de fato procede do Criador de todas as coisas. É o único que vem do próprio Deus. É o único que é o próprio Deus. E Ele se aceitou ser confinado numa cruz. Isso não é uma loucura? E como aceitar? Se não pelo caminho da fé. Lembra Jesus pregado? Aí Marcos 10:32 diz que os 2 ladrões zombavam dele. Mas no final do processo, um deles mudou de ideia. E aí se volta Israel para ele e diz: Senhor. Sabe o que é Senhor aqui? Soberano. Quem não perde o controle da história. Na cruz. Pregado. Envergonhado. E é Senhor. Que Senhor é esse? Oh, gente, pelo amor de Deus, não perca isso aqui não. E ele diz: Senhor, lembra-te. Essa expressão lembra-te muda tudo, porque é a mesma que o copeiro usou para José. Quando você chegar lá, você vai estar em posição melhor do que a minha. Lembra de mim. O ladrão está dizendo: nós estamos crucificados, mas você está numa situação melhor do que a minha. Eu estou vendo o que os outros não veem. Eu estou reconhecendo o que os outros não são capazes de reconhecer. Gente, ele está vendo o mesmo Jesus, na mesma condição. O corpo dele está destruído. O corpo dele está dilacerado. Ele tem uma coroa de espinho na cabeça. Calvário é lugar de maldito. Cruz é para maldito. E o ladrão que zombava mudou de ideia.
E ele está dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A pergunta aqui é outra agora. O que é que fez ele mudar de ideia? O quê? Milagre? Que milagre? Se suas mãos estão pregadas, andar por sobre o mar, como se os seus pés estão pregados, dar ordem e os demônios saírem, se nem força para falar tem. O que fez aquele homem mudar de ideia não foram milagres, foi a pregação. Mas quem pregou? Primeiro a natureza. Não é isso que o texto diz? Os céus manifestam a sua glória. A terra escureceu. E o centurião que estava ali disse: é verdade, ele é. Quer ver mais que pregação? A vida, a atitude, o comportamento. Porque Jesus olha e diz: Pai, perdoa essa turma, porque eles não sabem o que fazem. Jesus pede perdão para quem não quer ser perdoado. Ninguém está pedindo perdão, ninguém está reconhecendo, mas ele está dizendo, mesmo sem eles querer, perdoa eles, Pai. Porque ali o texto no original é: enquanto era crucificado, no processo da crucificação ele ia repetindo essa frase: Pai, perdoa-lhes. E o ladrão está ouvindo. Que homem é esse que primeiro chama Deus de Pai, e segundo, pede perdão para uma turma dessa? Esse homem não é normal. Em cima de Jesus está escrito: este é o Rei dos Judeus. É para zombar, mas até zombaria Deus transforma em pregação, porque o povo passa embaixo e diz: este é o Rei dos Judeus. E o ladrão está ouvindo. E à medida que ele ouve, o que é que vai acontecendo no coração? Vai gerando, não para tirá-lo da cruz, porque ele sabe que vai morrer. Não é fé para fazer milagre, é uma fé que vai além. E que Deus abra os nossos olhos, que as escamas dos nossos olhos caiam. E as pessoas passavam e zombavam, dizendo: salvou a tantos, e não é capaz de salvar a si mesmo. E o ladrão está ouvindo: salvou a tantos? Se salvou a tantos, então ele pode me salvar também. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus fala algo célebre: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje? Como hoje? Se ele ficou nas profundezas da terra 3 dias, e depois de ressuscitado ficou mais 40 dias com os discípulos, como é que ele diz hoje? Mas Jesus não diz: hoje estarás no paraíso.
Ele diz: hoje mesmo estarás comigo. Porque paraíso não é um lugar, paraíso é estar com Ele. Ele já é o céu. Ele já é o próprio paraíso. Hoje mesmo você passará a ser chamado de meu irmão, filho de Deus, perdoado, nome escrito no livro da vida. Quem deseja esta fé, levante a mão e adore ao Senhor. Essa fé, esta fé. E eu estava, pastor Marcos, demais companheiros, eu estava agora à tarde meditando nesta palavra. E eu encerro aqui. E Deus ministrou o meu espírito. E por que crente tem que sofrer? Só por uma razão. Estou falando de crente, tá? Estou falando de gente mimada na fé. Crente. Estou falando de crente que não tem escama nos olhos, que compreendeu o plano. Por uma razão. Segundo aos Coríntios 4, o que é que Paulo está tratando ali? De uma coisa só. Um grupo questionava a autoridade apostólica de Paulo, com base nisso aqui. Como é que alguém pode ser de Deus se sofre tanto? Aí Paulo começa no capítulo 4, falando de uma coisa: o conhecimento da verdade. Tanto que no verso 4 ele diz assim: e o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, para que não venha ao pleno conhecimento da verdade. Aí no verso 7 ele diz assim: temos porém este tesouro escondido dentro de vasos de barro. Que tesouro é esse? Do verso 6. E o que é que diz o verso 6? O conhecimento desta verdade, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas Paulo não está falando do Espírito Santo. Eu confesso que por muitos anos eu preguei errado, na intenção de acertar. Temos porém o tesouro, e achava que era o Espírito Santo, embora que o Espírito Santo seja um tesouro e está em nós. Mas esse texto não é isso. Ele diz: temos porém este tesouro. Que tesouro é esse? Do verso 6. O conhecimento da verdade. Mas por que Paulo está dizendo isso? Porque ele está explicando para a igreja por que ele sofre. Porque quando ele diz tesouro escondido em vasos de barro, ele está remetendo a uma prática da época. E os coríntios entendem. Quando alguém encontrava um tesouro em ouro, e que não ia usar naquela hora, eles derretiam o ouro, colocavam dentro de vasos de barro, iam para o deserto, cavavam um buraco, escondia e tapava. Quando eles precisassem do tesouro, eles iam para o deserto, abriam o buraco, pegavam. Só que agora o ouro está endurecido junto do vaso e não tem como mais derramar. O que é que tinha que fazer? Tinha que quebrar o vaso, para que aquilo que estava dentro do vaso aparecesse. E Paulo está dizendo: sabe por que eu sofro? Porque todos os dias Deus me quebra. E Ele me quebra por uma razão: para que o tesouro que está dentro de mim possa ser revelado a vocês.
Para isso Deus nos quebra. Para isso Deus te faz sofrer. Porque Ele colocou algo dentro de você, que é esta fé no Filho de Deus. E as pessoas à volta estão dizendo: como é que vai se comportar? Eu quero ver como é que vai agir. E aí Deus vai te quebrando, mas a fé está lá. E você continua dizendo: Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. Quem é que entende a voz de Deus esta noite? Por amor que você tem a Deus, levante a sua mão o mais alto que você puder e dê o melhor glória a Deus que você já deu aqui hoje. Antes que você fique em pé, eu estou pregando há um pouco mais de 1 hora. E é a primeira vez que eu vou pedir para você fazer isso. Abrace a pessoa que está próxima de você, a não ser que você não possa ou não queira, e diga para essa pessoa: Deus nos trouxe aqui hoje para uma coisa só: renovar em nós a fé que vence o mundo.